estamos aí hoje no módulo 7 e temos o título aí, o discípulo e o mundo, né? Atitudes, influência e testemunho. Nessa direção, nós estamos nessa vida de uma maneira que o que você é aqui diante da luz, diante dos olhos de todo mundo, quando você está lá sozinho no canto ou quando você está... É a mesma coisa. Tem que ser. Então, vamos buscar essa observação. O meu testemunho em público, o que eu sou diante dos outros e o que eu sou sozinho, quando ninguém está vendo. A resposta tem que ser a mesma, pastor. Não, veja bem, quando a gente está falando, aí que eu quero que atentemos nesse sentido, ajudando você nessa proposta de conclusão o que nós fazemos diante dos homens é visível. Nós estamos aqui e somos monitorados pelos olhares dos outros. Nós estamos aqui. Você está olhando para mim, você está olhando para... Você está sendo observado. Inclusive, a inteligência artificial está olhando o seu... Sim, mas lá, a câmera também. Todos nós. Entendeu? Logo. Então, mas é isso que eu falo. Mas você está se preocupando. Tem um olhar que está lá em cima, que vê tudo. Eu sei, pastor, mas eu falei dele. Então, mas esse daqui é o que eu menos deve me preocupar. Porque é aqui que é essa questão, ó, o público e o privado. O que eu faço em público e o que eu faço no privado, Deus está vendo tudo. E o inimigo também não? Não. Veja bem, discípulo, não vamos dar tanta glória e ibope para o diabo, porque ele não precisa. Tá. Então, quando Jesus gastou tempo em ensinar, é o que você falou. Você falou uma palavra muito boa agora. Falemos a verdade. Quem cuida de zelar pela verdade não se preocupa com a mentira. Mas nós estamos inseridos na mentira, pastor. Tudo aqui do que nós estamos agora. Jesus é difundido ainda até hoje lá, que ele não ressuscitou? Sim. Mas vamos tentar melhorar essa questão para nós aqui. Por quê? Porque nós precisamos ter essa percepção. Eu creio em Jesus Cristo como ressurreto. Você crê? Você crê? Crê. Do que eu creio, o quanto eu pratico. Por quê? Porque nós temos aqui uma preocupação. O título que nós temos é o discípulo e o mundo. Nós podemos apontar, fazer uma diferença. O mundo molda de uma forma, mas o discípulo de Cristo é moldado por Cristo. Tá. Falando a verdade. Por dizer a verdade e viver a verdade. Você tem o RG. Não tem? O RG, Documento Nacional. Aquele registro lá. Não é só dizer a verdade, é praticar a verdade. Isso. Aquele RG. Você fala, o que é? O RG é a sua identidade? Para o homem, sim. Será? Você está com ela aí? Pega ela aí, vamos fazer uma... Agora eu vou gastar um tempinho aqui só para nós entender isso. Depois nós procedemos. Logo vai estar debaixo. Registro civil, né? Registro geral. Para o mundo que vive governado aí por, né, um governo, você é esse número aqui. Agora, aqui nesse documento está descrevendo filiação, Frederico e Eva Odorizzi. Você, quem são seus pais? Esses que estão falando. Essas pessoas aqui. Chamando eles de pai e mãe. Tá. E tem uma outra data aqui que diz... Nascimento. A partir dessa data aqui, você foi originário dessa família. Sim. E daí então se desencadeou a sua história. E daí você cresce. Aí você fala para mim, isso aqui define a sua história? Sinceramente, não. Então isso aqui não é a sua identidade.
Mas é um marco, né? Resumindo o que ele está querendo dizer, qual seria a sua identidade? A Cristo. Sim. É o negócio. Exato, o Valdir pegou bem agora essa é a questão. Qual seria Mas a aí sua que tá. identidade? Não o mundo, a Tanto a Cristo. minha como a nossa. Não, Né? Eu estou trazendo um exemplo para todos, mas isso aqui está falando para que você existe perante o governo. Mas eu estou falando. Eu entendo que quando você faz esse processo, nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, o mundo é o caos, o mundo é do diabo. Tá? Qual é a minha posição no mundo como discípulo? Sentido. A pergunta que o Valdir faz é bem cabível. O que é ser sal e luz? Porque vamos dizer assim, é o norte daquilo que o próprio Jesus apontou para nós. Saber se ele ressuscitou, não, tá, tudo bem, ótimo, maravilha. Mas ser sal, e não é competição. Aqui é a oportunidade de todos construirmos um consenso que nós cresçamos através da sua palavra, da palavra da irmã, da palavra do outro, de todo um revelar do Espírito Santo de Deus por meio da sua palavra. Ser sal. Como é que eu posso ser sal? Aí entra uma diferença. Vou fazer a pergunta, não permita-me, Valdir, poder responder, mas eu quero que você responda também. Quando eu te dou um prato de comida que está sem sal, você vai saber? Está faltando alguma coisa. E se ele tiver com muito sal? Está sobrando alguma coisa. E quando ele não tiver aparecendo nada de sal? Quando ele não estiver aparecendo nada, não tem sentido. Tá, mas e quando ele estiver na medida? Aí ele cumpriu? Entendeu a diferença? Tá? Então o sal não compete. Ele simplesmente atribui, ele atribui sabor ao alimento. Ele atribui aquilo que é a medida, ele não aparece. Se ele aparecer demais, ele é errado. Se ele aparecer de menos, ele está inadequado. Tanto faz. Se ele for na medida, ele nem é visto. Mas aí o alimento tem sabor. Então, essa proposta de tudo que nós estamos conversando aqui, e eu permito estudar, falar, partilhar, sim, entendeu? Eu não estou cerceando ninguém, mas eu preciso zelar para que o que é o processo aqui? O mundo vamos falar, o mundo é um animal em fase de apodrecimento. E nós somos o sal. Amém. Então, eu não posso. Essa palavra eu preciso corrigir. Não é competição. Eu não preciso competir com ninguém. Cristo em nós ajusta-nos para que o mundo seja restaurado pelo sabor da verdade. E ele chamou para luz e sal. Aí entra uma questão que eu falo para você. Vai ali agora no interruptor e apaga a luz. O que você vai ver? Escuro. Agora eu vou lá e ligo a luz. As trevas vai resistir e falar, não, eu não vou sair daqui? Ela sai. Por quê? Porque a luz chega, as trevas saem. Agora você fala assim, não, vem as trevas e eu não desligo a luz. Isso pode acontecer? Não. As trevas não vêm. Cadê? Manda ela vir. Não, ela não vem. Não é que tá bom. É o que Jesus falou. Ser luz. A luz. A parte de dar essa luz aí, essa luz é artificial. Eu estou cheio do Espírito Santo, da luz de Deus. Fala para o inferno vir sobre a minha vida. Você entra. Entra, vem. Aí você disse a luz. A luz do Espírito Santo. Qualquer uma das duas. Essa daqui não é vencida pelas trevas e nem a luz de Deus. Fala para as trevas vir aqui e apagar. Ela não vem. Agora eu vou lá no interruptor e corto a energia. As trevas vêm. Então, as trevas não vencem a luz.
Então não é por causa do meu conceito de pensar, achar, não. É Bíblia, é palavra. Deus diz, a luz do mundo. Se vocês tiverem luz, todo o seu interior é luz, as trevas não prevalecem. Por isso é que eu falo agora com a autoridade da palavra. As trevas não prevalecem. O diabo. Entendeu? Ele existe? Existe. Eu não dou, prevalece. mas eu não dou holofote e nem prevalece. Por quê? Porque a luz de Cristo em mim, a luz não é vencida. Então não é alegoria, não é invencionice, não. É de Jesus que falou. Sede, sal e luz. Então esse conjunto é o que, vamos falar assim, vai nos construindo para ser uma diferença. No conjunto que você está indo aí. Testemunho, no que eu sou, na influência, na identidade, como eu peguei. A identidade é que você não captou a ilustração da identidade. Porque a identidade que eu estou falando aqui, ó, ali tinha a filiação. Você tinha um pai e uma mãe. Geneticamente, você teve uma causa, raiz, da onde você originou. Como cristão, você agora também tem uma causa originária, da onde você foi alcançado. Você agora passou a ter identidade, você é pertencente a um reino. Você tem um pai. Essa proposta do capítulo aqui, ela vai fazendo menção na linha do que Jesus passou e o que ele nos ensinou que passaríamos também. Tá? Então vamos atentar um pouquinho nesse sentido assim de Jesus sofreu na cruz, foi uma ida para um calvário tranquila, sem nenhuma, ou teve um preço? Foi da manhã, né? Foi de voio assim, sorrindo. Não. Olhar no sentido assim, como foi o martírio para Cristo? Como é que ele foi para a cruz? Mas eu não sei, não. A Bíblia fala. A irmã acabou de dizer ali, no profeta Isaías, fala, ele foi transpassado, moído pelas nossas pisaduras, né? Ele foi transgredido, tudo, e ele não abriu a boca. E ele foi calado. Ou seja, por isso. E vocês vão fazer assim. E quando vocês vivenciarem isso, por causa do meu nome, por causa do evangelho que agora está sendo instruído, então vocês vão se alegrar. Por quê? Porque se perseguiram a mim, também vão perseguir a vocês. Então, eu não posso ficar... Ele fala, não, cuidado, porque lá fora... Tá. Jesus não teve o pensamento de dizer, ele já sabia, ele já deixou claro, o mundo jaz no maligno, mas eu não tenho parte com o mundo. Então nós não temos, o mundo existe, mal existe, existem os erros e as falhas, existe, mas qual é a nossa busca? É conhecer quem? Cristo. Tá. Então se é conhecer a Cristo, nós precisamos agora partir por meio dele. Porque quando o Evangelho fala, quando o apóstolo Paulo fala assim, foi por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Então não tem outra forma de eu me conduzir. Eu não posso olhar o mundo e por causa de eu temer o mundo, eu vou para Cristo. Não, eu venho para Cristo por amor dele. Agora, por amor a ele. Agora eu venho com as deficiências do mundo? Venho, mas eu não preciso permanecer com elas. A própria palavra fala, do mundo, o próprio Jesus fala, do mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, a aflição você vai ter. Aflição vai ter. Cristo diz assim, eu sou o caminho, a verdade. Então a verdade que nós precisamos está nele. Se nós temos um caminho, é por ele. Se a vida que está em nós, ela transpira, vive e respira, é por ele. Então, ele é o caminho, é a verdade e a vida. Essa tríade, esse tripé é o que nos move. Fora disso, é toda a construção contrária. Porque Jesus fala, se não é por mim, é contra. Então, estar no caminho com Cristo já é estar nele. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí ele já se apresenta como sendo ele a verdade.
Se eu preciso de mais entendimento, aonde eu preciso buscar conhecer para saber que esse entendimento me seja concedido? Na palavra, em oração. Na palavra. Tá? Então, o que Jesus faz aqui? Ele chamou os homens e os instruiu para ser como ele, sabedor de que eles também enfrentariam o mundo. Porque Jesus não estaria permanente junto com ele lá. Por fecharmos aqui o módulo de hoje, é o discípulo e o mundo. E o contraste que a gente traz nesse processo aqui todo dessa aula era atitude. Como é que eu me comporto sendo um discípulo de Cristo perante um mundo que eu sei que está totalmente conturbado? Eu não posso me acovardar diante de tudo aquilo que vem contra. Eu vou ter que ter uma postura. Aí, além de não me acovardar, ou seja, de eu ser um discípulo, e eu falar, não, eu vou permanecer sendo fiel a estes ensinos. Eu não posso me deixar levar por outras formas, outras coisas, outros entendimentos. Você ouviu, você assistiu, você leu, você é bombardeado de informações 24 horas, por tudo. Mas só tem uma coisa que você não pode abrir mão, da palavra. Eu me lembro ontem, ele fala, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sim. A questão, não vamos dizer assim, eu penso nem ser, eu falo assim, não, eu não sou amigo do mundo. Tá? Mas como é que eu não sou amigo do mundo se tudo que eu falo reflete o que o mundo é? Aí o que Jesus fala, da sua boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração está cheio, ele está falando só daquilo que está lá. Não pode eu falar, ele fala assim, como é que sai de uma fonte uma mesma coisa e não sai outra? Não dá. Porque não tem como sair uma água doce e uma água salgada, uma água estragada. Só sai de uma fonte, uma água pura, se tiver uma fonte pura. Então, essa questão... Isso. Então, discípulo é tudo exemplo, é tudo que Jesus está falando. E isso não independe de tempo. Seja lá daqueles lá, seja de nós nos dias de hoje. Por isso que eu tenho que ter esse zelo de ter um cuidado de saber que tudo isso que nós temos visto aqui, tudo que está construído na sociedade atende a uns interesses. Mas esses interesses é o de Deus? Nem sempre. Na grande maioria não. Porque os interesses de Deus hoje vão ser o quê? Perseguidos, vão ser desdenhados, vão ser humilhados, vão ser envergonhados. Mas por causa disso eu vou recuar? Não. Agora... aí entra a grande pergunta que se faz para esse texto aqui e para aquilo que Jesus falou. Vocês vão ser sal da terra e luz do mundo. Tá? Ele está dizendo, o mundo pode estar num caos de escuridão e pode estar estragado pelo pecado, mas a presença de vocês no mundo vai fazer a diferença. Quando ele fala da luz, né, que se pode... Isso. Então... qualquer outro argumento não deve roubar meu tempo. Qualquer outra conversação para convencer. Eu não preciso convencer nada de ninguém do mundo. Eu só preciso ser testemunha do Evangelho de Cristo. E uma coisa que permite... é criar realmente circunstâncias que você possa, então, olhar e falar, poxa, até onde eu estou pronto para servir? Por quê? Jesus coloca sobre mim e sobre cada um dos discípulos uma responsabilidade. Ai daquele que ensinar um dos meus pequeninos errado e por causa disso ele ir para o inferno. Então você e eu temos uma responsabilidade de que o que nós recebemos nós temos que passar a ensinar outro. E se eu for ensinar aquele errado? E se eu achar que o que eu estou ensinando, eu estou falando certo da minha cabeça, mas não tem o que o base? Porque o que vai valer é a palavra. Então eu tenho que conhecer e zelar para que esta palavra possa ser repassada na sua fidelidade. Você pode ver que tem aí no texto final aqui, alegria na fidelidade. Aí o que Jesus falou, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então,
é por isso e por nada mais. Eu vou me alegrar por quê? Porque eu estou sendo fiel até a morte. Você citou Estevão, você citou Isaías, Tiago, Pedro, João, todos eles tiveram mortes cruéis, mas nem por causa disso eles perderam ali a vida, não, eles recuaram, não, eles foram um preço, tipo assim, Pedro não se sentiu digno de morrer como o mestre, como ele requer de nós e pede sede discípulos de Cristo, ou Paulo fala isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a orientação que Deus traz para mim, para você e para cada um de nós seja semelhante, busque ser igual ao seu mestre, ou seja, igual ao Senhor. Faça aquilo que ele fez. Por amor ao Pai, ele negou-se a si mesmo, tomou a cruz e seguiu. Mesmo sem pecado, ele foi para morrer. Então, eu já tenho essa ciência, eu não preciso que ninguém vai falar isso para mim e revele e me fale, não, isso já está ali descrito. Mas voltamos agora aqui para a nossa conclusão, para a gente concluir e seguir adiante no nosso tema de hoje. Tínhamos essa pauta inicial aqui dos dois capítulos inicial, ser a diferença, e aí foi o que Cristo deu para nós, que era ser a identidade. Tá? Então, quando eu fiz esse comparativo ali, eu quis trazer essa ilustração. Se o nosso CPF, o RG nosso, dá a descrição quem eram nossos pais, de onde a gente nasceu, que data que a gente nasceu, espiritualmente, qual é a minha identidade? Você é filho de Deus? Você tem uma data de consciência que você em um dia chegou nesse consenso de que agora você pertence ao reino dos céus, de que Deus é teu Pai, que tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e que tem a palavra dele e o Espírito Santo para te instruir no caminho que deve andar, e você vai viver com Deus nessa terra ainda enquanto está aqui em vida, e Deus testificar com você de tudo aquilo que ele tem proposto para que você viva. Tá? E aí, então, essa é a identidade que você possa começar a pensar e falar, não, qual é a minha identidade cristã? Será que eu estou genuinamente verdadeiro? Eu posso me definir como que eu sou um cristão? Realmente filho de Deus? Eu sou filho de Deus? É uma pergunta que eu não quero que responda para mim. Cada um responda para si mesmo, para com Deus. Tá? Eu não preciso convencer, eu não tenho, aliás, eu não tenho capacidade de poder de convencer ninguém. É o Espírito de Deus que vai convencê-lo, mas ele também vai te apontar. Você pode melhorar nisso, e nisso sereis semelhantes ao seu mestre. Tá? Quando alguém te provoca na rua, quando alguém te fala um palavrão, como é que você faz? Você responde na lata, dá na mesma moeda, dá na mesma medida? Opa, se está sendo assim, me falta domínio próprio. Então eu tenho que ter mansidão, domínio próprio. Eu estou confuso, eu estou perturbado, eu estou cheio. Aí o que Jesus fala? A minha paz vos dou, e a paz que eu dou não é como o mundo dá. Então a paz de Cristo, ela não vem conforme o mundo. Então se está tudo em bem, está tudo em paz, então eu estou maravilha, estou sorrindo. Mas e se eu estou em adversidade, em aflição e perseguição? Eu também tenho que estar em paz do mesmo jeito, porque a paz de Cristo, ela não é como o mundo. Porque a paz do mundo, ela é de uma forma. A paz do mundo é se você não deve nada para ninguém, se você está andando de bem, comendo do melhor, vestindo do melhor, vivendo e desfrutando de todos os prazeres, aí é uma paz. Mas se você estiver em aflição, em perturbação, em angústia por alguma coisa? Não. A paz de Cristo é que está em mim, é que me faz permanecer, mesmo quando tudo estiver na tempestade. Por quê? Aí o que ele está falando? Você construiu sua casa sobre o quê? Areia? Porque quando a tempestade vai vir. E é sobre aonde? Na rocha. Por quê? Porque quando a tempestade vir, ainda assim eu não serei abalado. Então, essa é a diretriz que nós temos como proposta nesse curso. O módulo aqui trata disso, falar, você vai ser discípulo de Cristo, mas não é por causa disso que ele está dizendo que o mundo seu vai ser só mar de rosas e perfume. Ele fala, tereis aflição. Mas ele fala, você vai ter atitude, e aí a proposta que eu lhe ponho você vai ter atitude, tá? E no seu círculo, aonde você mora, vive, trabalha e vive, você é influência para qual nível? Se é influência para fazer a diferença, ou é você a influência para somar junto com aqueles que já estão ali todo na bagunça? Tá perdição.
Porque a influência vai me fazer, mas eles não querem dar ouvido. Eu não estou pregando porque eles não me dão ouvido. Eu estou pregando porque eu sou o que sou. Eu sou a identidade de Cristo. Então, filho de Deus. E aí eu não fico nem pregando. O meu viver já prega por mim mesmo. É igual Santo Agostinho fala. Eu prego o evangelho, se necessário eu uso palavras. Então, Santo Agostinho já trouxe bem resumido. Aí sim é uma frase que você fala, mas não está na Bíblia. Mas foi por um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, citar uma palavra que ele realmente definiu. Eu vivo isso. Eu não prego com a minha palavra, eu prego com as minhas atitudes. E se necessário, eu uso palavra. Então, outras coisas eu tenho que ter zelo, eu tenho que cuidar, eu tenho que filtrar, eu tenho que passar na peneira. Aí entram alguns princípios assim. Eu passo por 2, 3 peneiras antes de eu trazer algo para dentro de mim, para poder eu avaliar, porque se eu não tiver o cuidado, eu levo para frente uma coisa que eu nem sei de onde veio. Eu estou replicando uma informação que eu não peneirei, eu não passei pela peneira aqui, ó. É o que Jesus fez com Pedro. Quando Pedro veio ali, o diabo lançou uma seta, Jesus já foi direto, ó. Eu já conheço você, arreda-te para trás de mim. Ou seja, Jesus identifica o diabo na primeira fala. E o que ele faz? Ele fala para nós a mesma coisa. Vem palavra, vem ações, vem seta, vem dardo. Aí você fala, eu não vou aqui querer dar holofote para o diabo, mas a Bíblia fala, não menosprezeis o diabo, e os seus ardis, mas ele derrubou Adão no jardim do Éden santo. Adão era a imagem e semelhança de Deus. E o Satanás derrubou ele lá. Agora eu e você ainda estamos já num corpo perecível, corrompido pelo pecado, mas temos a graça de Cristo em nós. Será que ele não derrota o seu corpo? Ele derrota, ele nem derrota, ele nem vem, ele manda os pequenininhos dele ali para te atormentar e derruba. Nossa, irmão, não precisa nem do mais forte. Não precisa nem não precisa nem do pai da mentira, vem os filhos da mentira, os mentirosinhos, e derruba. Aí e por que eu não caio? E o que Jesus falou? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então o que é? Vigia, vigilância, percepção, olhar, atento, filtra. Aí você vai, sabe por que eu falo para você tomar um cuidado para todos nós? Eu acho que a Eva caiu foi quando ela foi lá e comeu do fruto. Mentira. Ela caiu quando ela ouviu a Satanás. A contaminação vem primeiro pelo ouvir. E sabe por onde vem a fé também? Pelo ouvir. Ouvir e ouvir a palavra. Mas Satanás foi fazer o quê? Contaminou a audição. E outra, ele usa a inversão da verdade. Ele já começa com negativa. Não é assim que Deus diz? Então, justamente por quê? Porque ele é o pai da negatividade, ele é o pai da contrariedade. Ele veio falando já inverso do que Deus falou. Se ele falasse o que Deus falou, a verdade estaria na boca dele. A verdade na boca dele mata ele. Amém. Entendeu? Então, o diabo inverteu a verdade e falou, não é assim que Deus diz, para poder... E a Eva, porque, veja bem... A Eva não foi quem recebeu a ordenança. Quem recebeu a ordenança foi Adão. Para não comer. Adão tinha que ter passado para a mulher. Mas quando Adão não passou para a mulher, ele também não cuidou da mulher. Porque ela é uma ajudadora, ele tinha que cuidar e ajudar. Aí já entra no outro campo, mas não vamos falar nisso. Mas Está escrito, né? A gente sabe porque... Está escrito. Mas voltando aqui para a nossa proposta, é justamente isso. Cuidar, vigiar, porque você, cada dia mais, vai ser estreitado. Que essa proposta que você está falando, vem. Só que eu vou dizer assim, nem sempre eu preciso começar a dar tanto holofote agora para isso, porque eu preciso estar, vamos dizer assim, eu preciso estar imune a essa proposta. Porque se eu não estiver imune, eu já vou ser derrotado logo lá de cara. E agora, se eu tenho aqui a verdade em mim, filho, mesmo que eu não tenha a Bíblia acessível, mas eu tenho ela guardada dentro de mim. Então eu vou saber discernir muito bem quando o engano vier, quando as astúcias vier. Mas voltando aqui, o que eu quero concluir já e avançando nessa proposta da próxima aqui das práticas, ao invés de eu gastar tempo
para buscar conhecer as astúcias e os ardis do inimigo e o domínio que ele faz sobre o mundo, e que é uma curiosidade, eu vou falar para você, que você pega hoje uma mídia dessa de rede social ou uma televisão, que seja, quando você liga ali, você começa a ficar de um assunto a outro, de um programa a outro, de uma coisa a outra, de uma notícia a outra, e aí então você vai e passa ali tempo, horas, e você nem viu. Aí o que você fala para mim, o que você teve naquele... eu tive acesso, tive conhecimento. Não, você teve roubo de tempo, porque o tempo que você perdeu ali não volta mais. E aí o que eu precisava ter? Eu precisei ter muito mais de Deus do que as informações do mundo, porque as informações que o mundo traz não vai me acrescer salvação, não vai me acrescer vida com Deus. O Jesus, ele fez algo para mim interessante, no Sermão do Monte ele traz algumas diretrizes, sim, aí isso é pauta para um assunto ainda mais profundo. Nós fizemos nesse curso aqui, e ele não consegue ser tão abrangente, porque ele vai só até o capítulo 7 e 8 de Mateus, e de um evangelho. Então, se nós for ainda fazer uma outra explanação, seria muito horas e horas e mais conteúdo, para nós podermos aprofundar no processo, que nós estamos só falando, Jesus está falando de cotidiano, mas aí tem vida espiritual, tem vida de intimidade com Deus, tem vida ainda, então tem coisa muito mais elevada. Mas o que eu fecho aqui Jesus foi algo tão esplêndido que ele faz assim, agora que eu falei com vocês na teoria, vamos dar uma volta no quarteirão e vamos fazer na prática? Aí ele termina aqui, desce, sai, fala, aí nós vimos lá no texto, né? Tinha uma multidão. Aí agora Jesus fala, agora vamos fazer na prática? E a primeira proposta ele já sai, tem um leproso que trouxeram aqui para nós. Um leproso é um doente, mas é um doente que naquele tempo apontava para um sinônimo. Quem eram os leprosos? Os excluídos, né? Não, excluído da posição social, mas qual era a classificação para o leproso? Pecador. Está vendo como que nós sabemos? Leproso, na época, era um apontamento de pecador. Você já pensou se ainda continua até os dias de hoje? Você ia esbarrar em leproso em cada esquina. Porque você fala assim, acha-me um que não é pecador hoje. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas o Espírito vos vivificou e restabeleceu em Cristo. Aleluia. É o nome. Entendeu? Então, por natureza somos pecadores, mas por regeneração em Cristo, o Espírito Santo nos preserva. Pela graça, sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é por nosso mérito. Mas Jesus ensinou eles e falou, vamos para a prática? Vamos. Aí a minha orientação que está no contexto do curso aqui existe alguma coisa que eu possa fazer que me faça eu ser melhor visto como um cristão? É uma pergunta. Existe coisas que eu possa praticar que me faça ser visto como um cristão? Vamos falar algumas delas? É uma. Vamos mais. Solidariedade. Tá, mas eu gostaria que fosse um exemplo mais objetivo. Porque solidário mas aí fica muito abstrato. Perdão também mas fica abstrato. Você fala, tá bom, eu perdoo, mas nunca mais quero ver sua cara. Perdoo, mas você passa num lado da rua e eu passo na outra. Uma coisa que para mim, biblicamente aprendido perdão dói. Você vai chorar. Perdão, ninguém cede perdão sorrindo, não. Não me vem falar que perdão, eu perdoei o fulano, mas não faz de novo, não. Se não te perdoa, mas você vai ter filho, um perdão, eu te falo uma coisa, se ele não doeu, se ele não te levou a um nível de tamanha angústia, então esse perdão não chegou na medida. A palavra fala, né, que Jesus perdoa 70 vezes 7. É o que Pedro falou, né? Quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar?
Ele falou, ó, multiplica isso, você acha que dá, mas faz isso. Pedro foi bem um ano lá, né? Rapaz, estamos na fé. É isso. Mas vamos voltando, seguindo mais adiante, fala mais outros exemplos. Mais exemplos mais, assim, que é do dia a dia. Pegar a palavra. Então, Valdir, você concorda comigo? Você fala assim, ó, pregar a palavra. Não está muito no geral? Vamos falar assim, prática. Ó, você já foi em algum asilo visitar algum idoso que está lá, que realmente alguém, de repente, os parentes ou alguém deixou ele lá, pôs lá e tal? Você já se pôs um dia ali e fala assim, eu vou lá no asilo, eu vou dar um tempo lá. Visitamos órfãos, viúvas. Então, é isso que eu estou chamando a atenção. Ação. Porque falar essa questão de palavra, todo mundo fala, é bonito. Falar solidário é falar, é bonito. Isso aí é palavra de palanque, é que nem aqueles palúdicos. E daí você trouxe você trouxe o solidário na ação daí, né? Não é mais ou menos? Isso. Solidário, falar, mas ir lá E praticar. é uma prática, uma ação, você está tendo uma atitude. É o que eu estou falando assim, práticas cristãs, que me faz ser visto como um cristão. Entendeu? Viu que eu pergunto? Por que eu quero colocar isso? Para colocar que eu provoque na minha memória, no meu entendimento, circunstâncias que eu posso fazer e que me apresentam como um cristão. É tipo assim, umas coisas que eu gostava de fazer era, de vez em quando eu ia na Santa Casa lá, e deixei de fazer e está me fazendo falta. É tipo visitar, às vezes eu visitava doentes que não. Exatamente. Eu ia lá e sempre, né, a gente conversava, falando um pouco de Deus, entendeu, da palavra. Tem que voltar a fazer. Voltar a fazer. Essa é a intenção da nossa palavra. Despertar em nós ações, atitudes que nos faz mais parecidos com Cristo. Como a irmã disse, é Tiago lá, visitar órfãos e as viúvas, os idosos e em asilos. Vamos falar assim, mas quando eu tiver sobrando, ou quando eu tiver abastado, aí eu vou lá e compro uma cesta básica e levo para alguém. Será que se você não se sacrificar e falar, não, eu vou abrir mão de tirar algo daqui e vou comprar, nem que seja um pacote de arroz, um pacote de feijão, e vou levar para alguém? Porque se eu esperar estar sobejando, então eu já vou dar sem me fazer falta, sem eu sentir. Eu estou dando o que está sobrando e eu nem faço menção. Aquela oferta da viúva, né? Isso. Os outros deu daqui que sobrava. E ela catou o que ela tinha e colocou lá. Aí Jesus viu Aí, às vezes a pessoa não quer nem falar, ela não quer nem ouvir, ela só quer falar. Às vezes você está lá, eu falo, vou usar um exemplo do que eu falei. Eu não sou o melhor pessoa do mundo, não, tá? Eu tenho N defeitos, um monte deles até, se você quiser. Mas eu procuro corrigir-me cada dia para ficar cada dia melhor. Eu teve um momento em que eu falei, eu vou no asilo. Aí eu fui lá no asilo, o que eu vou falar no asilo? Não conseguia falar nada, fiquei lá. Aí um senhor chegou em mim e falou, começou a conversar, falou, o senhor é daqui e tal, e começou a contar a história dele, então. Aí eu fui dando corda, ele falou, faz 15 anos que eu cheguei no Brasil. Aí os meus filhos vieram, eu tinha 2 filhos, hoje eles casaram, foram embora, eu não sei mais onde mora, e eu estou aqui já faz uns 6 anos. O cara veio lá de Cabo Verde, da África, e estava no asilo já há 6 anos e os filhos dele nunca mais viu ninguém. Agora você imagina uma pessoa que está sozinha há 6 anos num lugar e nunca mais ouviu falar de ninguém da família. O que essa pessoa não precisa de alguém para ouvir, para falar, e ele, se puder, de Jesus, mas da alma dele, da necessidade, da situação dele. Depois você fala de Jesus, mas da alma. A pessoa está abandonada no asilo, um homem que tem consciência, que está com a mente boa, que está ali e tudo, mas já agora a idade, e está ali. Você fala para mim, e a memória, como é que esse cara lida com isso? Porque ele está lembrando de tudo isso. Se não é ele trazer os filhos dele de lá e trazer para cá e dar vida, não tinham
Esses filhos não precisou dele, e agora que ele precisa, cadê os filhos? Aí você fala, e esse cara não tem angústia de alma, não tem uma dor? Então, aí eu fiquei lá, não consegui falar nada, mas o cara falou, depois ele estava sorrindo, estava feliz. O Valdir deve saber disso, não sei se vocês sabem. A mamona, quando você pega ela verde na roça, ela não tem os pontinhos? Você pega ela e faz assim, você não quebra todos aqueles pontinhos? Agora, pega a mamona seca. Aí começa, você fura toda a mão e os cantos da unha. Aí eu falo para você que eu vejo Deus fazer isso. Ele pega um monte de gente, mamona verde, mas que depois fica casca seca e bota numa caixa e fica um contra o outro. Mas tá verde. Não, Não, tá seco, bicho. se tiver verde, tá fácil. Por quê? Porque um quebra o outro, apara e fica todo mundo ali, tudo bem. Se achega. Mas e se for mamona seca, já velha, endurecida? Aí o que é mamona seca que eu chamo? Gente velha de igreja, ranço de religião. Não, mas eu aprendi assim. Mas eu entendo isso. É mamona seca. Só espeta e machuca. Se for mamona, pelo menos verde, ainda permite ser quebrado, ser aparado, e depois fica moldável. E se passar depois, espremer, sai um azeite, tira um óleo, até fica bom. Mas se for seca, vai machucar muita gente primeiro. Entendeu? Então, eu usei essa parábola muitas vezes, porque aí eu já bato o olho na conversa de um camarada e falei, é mamona seca. É mamona verde, vai sair azeite, bom, mas outro, é mamona, vai sair azeite, mas dá trabalho. Então, temos que ter cuidado. Aí não somos bons. Quando nós acharmos que somos bons, então nós já tornamos pior dos... Nem Jesus quis acertar-se como bom. Essa semana, assistindo um documentário, me chamou muita atenção e é algo que vale para a nossa construção aqui. Tudo que a gente está fazendo aqui é uma busca para ir sendo moldados como discípulo de Cristo. E para ser moldados, eu entendo uma questão. É arrancando o velho e colocando algo novo. É limpando o que está sujo e evidenciando o que está limpo. Tá? Então, tira aquilo que é contrário e apresentando aquilo que é verdade. Ou seja, Cristo trabalhando em nós por meio do Espírito Santo vai nos limpando, vai trazendo toda a sujeira que o mundo colocou, tudo aquilo que vem por meio de todas as formas que a gente imagina e vai nos moldando e dando uma identidade. Deus vai restaurar essa identidade em nós para sermos a sua imagem, ou seja, a imagem de Cristo. Então, ser de santos como o nosso Deus é santo. O que eu quero usar de exemplo eu assisti um documentário que ocorreu lá em Bangladesh, lá. Um grupo de pessoas fazendo uma limpeza na cidade, tudo, nos canais, rios e repartições de pública. A cidade de Bangladesh, se você for olhar, depois você vai assistir na mídia aí, você vai ver. Ela é totalmente poluída, contaminada, cheia de sujeira. O povo não tinha uma cultura, e ainda não tem. Tá? É uma cultura de higiene, de coisas, de cuidado, de assiduidade, assim, de limpeza. Tá? Tudo aí joga na rua, joga no lixo, joga no rio. E aí um grupo de pessoas decidiu fazer uma revitalização da cidade. Uma limpeza. Aí eles começaram a trabalhar. Aquele grupo, tudo ali com uma camisa padrão, saíram. É claro que eles devem ter suporte de empresa, coisas assim, e foram fazendo. E eu assisti e achei interessante. Durou meia hora o documentário. Mas o que eu aprendi de lição disso? Todo lugar que foi limpo, eles fizeram uma cerca com bambu e depois colocaram uma rede em volta. E aí dentro eles plantavam flores e árvores. Então, aí eu falei, Deus, o que eu estou fazendo assistindo esse negócio? E aí foi onde que eu terminei, Deus me falando ali. Falou, todo lugar novo que está sendo, todo lugar sujo que está sendo limpo, precisa ser guardado. Não adianta você só pôr a coisa nova lá.
Porque aqueles que sujam, aqueles que contaminam vão continuar vindo, sujando. E ele fala em Apocalipse, né? Mas cabe a mim e a você botar essa cerca. Tá, você veio com conversa fora, assunto que não acrescenta, algo que não testifica? Não perca seu tempo. Não deixa jogar lixo em você, não. Não deixa jogar coisa que vai te tirar do propósito, do plano. Está querendo se revelar através da minha e da sua vida aqui. O propósito do estudo. Antes de você chegar até lá. Antes de você chegar até lá. E aí, o que a irmã estava falando ali, eu ia citar e terminar com isso. Apocalipse fala, sede quente ou frio, porque o morno, Deus não vai tolerar. E o morno ora está quente, ora está frio. Ou seja, ora está limpo, ora permite se sujar. Não cuida, não zela, não atenta. Se eu já estou frio, então pelo menos eu vou ficar ali na misericórdia e uma hora ou outra ele me pega. Mas agora se eu sou quente, preservo-me então estar nesse quente, ou seja, nessa santidade. E depende de mim. Não, mas é Deus. Não, Deus já fez a parte dele. E está fazendo cada dia. Então,